Mas eu fui ver na tabela, que vocês viram que eu não lembrava o valor, né? Ainda não sei de cor também, porque não serve para nada. Mas, por exemplo, o cobre tem 0,09. O do ferro é 1,1, aliás, 0,11. E o alumínio é 0,2. Ou seja, em ordem crescente vem o cobre, depois o ferro, depois o alumínio. Então, na verdade, se eu tivesse uma experiência mais cuidadosa, eu ia ver que o cobre deveria derreter mais a vela. É que eu não tenho um termômetro para mostrar. O cobre deveria derreter mais a vela, depois viria o ferro e depois o alumínio. O alumínio seria o cara mais friozinho de todos. De qualquer jeito, deixa eu fazer um comentário aqui sobre o calor específico. Essa expressão. O calor específico, como eu falei, é de uma substância. E ele é o resultado da quantidade de calor que você deu para essa substância, para que uma massa, uma determinada massa dessa substância, aumente sua temperatura. Eu vou deixar melhor. Vou dar um exemplo da água. O calor específico da água é 1 cal por 1 grama por 1 grau Celsius. O que quer dizer? O que quer dizer a informação de que o calor específico da água é 1? Eu estou dizendo que para que 1 grama de água tenha sua temperatura variada em 1 grau Celsius, esse 1 grama de água precisa ganhar energia de 1 caloria. Se a gente comparar com o ferro, o calor específico do ferro, ele é 1/10 do da água. Conclusão. Com uma mesma quantidade de energia, eu faço 10 vezes o efeito de aumento de temperatura num pedaço de ferro do que na água. Ou seja, se a gente for pensar assim, se eu tiver uma massa de 1 kg de água, 1 kg de água e 1 kg de ferro, e fornecer a mesma quantidade de calor para os dois, o ferro vai esquentar muitas vezes mais. Vai aumentar a sua temperatura em muito mais graus Celsius do que a água. A água é mais chatinha de aquecer. Essa é a expressão. Se eu multiplicar isso daqui, então, ó, ΔQ é a quantidade de calor, que é medida em calorias, mas essa é uma unidade antiga. Mas ela ela ganhou muito destaque por causa do valor calórico dos alimentos. Então as pessoas começaram a usar muito essa informação em calorias e isso estragou tudo. O correto seria falar joule. A massa em gramas e a variação de temperatura em graus Celsius. Então, claro, se a água precisa de 1 caloria para 1 grama aumentar em 1 grau Celsius, para 2 gramas de água aumentar em 1 grau Celsius, eu preciso do dobro de energia, eu preciso de 2 calorias. Agora, quando o corpo não pode ser, quando eu não tenho uma substância que eu vou especificar em uma unidade de massa, 1 grama, por exemplo, quando eu tenho um corpo, um objeto, esse objeto pode ser analisado de um modo parecido através de uma coisa chamada capacidade térmica, que é simplesmente a relação entre a quantidade de energia que você forneceu e a variação de temperatura que o corpo sofreu. Então, às vezes, não é possível eu citar o calor específico, mesmo porque, muitas vezes, os corpos são feitos de vários materiais. Então, é mais fácil falar da capacidade térmica do que dos calores específicos das substâncias. Esse é um ponto, tá bom? Só para finalizar, eu fiz uma pergunta, está no Google Class, vocês têm que responder no Google Class, que é sobre o que acontece com o calor quando uma substância recebe calor. Então, isso é importante. O calor é uma forma de energia um pouco diferente, mas é uma forma de energia. Quando o corpo recebe essa energia, algumas coisas acontecem. Então, por exemplo, quando você fornece calor para um corpo,
Na verdade, não é uma infinidade de coisas que podem acontecer. São duas coisas que podem acontecer. Ou o corpo varia a temperatura. Então, a variação de temperatura não é zero. Ele muda de temperatura, mas ele mantém o estado físico. Como assim? Ele era líquido, continua líquido, só que cada vez mais uma temperatura maior. Então, essa é uma das coisas que pode acontecer quando um corpo recebe calor. E a expressão que relaciona isso aquela definição do calor específico escrita de um jeito mais compacto, que é essa aqui. Então, calor dado é massa, calor específico, variação de temperatura. Então, vejam que aparece a variação de temperatura, porque nesse caso o corpo vai mudar a temperatura, embora não mude o estado físico. Agora, ele pode receber calor e não variar a temperatura, então seria Δθ igual a zero. E não variar a temperatura, no entanto, ele muda o estado. Então é assim, ó. Você tem três estados: o sólido, o líquido e o vapor. Gasoso não é bom falar gasoso porque mais adiante a gente vai ver. Sólido, líquido e vapor. Na verdade são 5 estados: plasma e condensado de Bose-Einstein, mas esses dois últimos não entram na física clássica. Então assim, começando de um sólido, eu vou oferecendo calor para esse sólido, ele vai esquentando, 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 até que vai variando a temperatura, variando, até que um momento ele para de variar a temperatura e entra num estado chamado fusão. Então esse sólido vai se tornar líquido, e enquanto ele faz isso, a temperatura fica estacionada no valor que corresponde ao ponto de fusão da substância. Derreteu tudo é líquido agora. Agora o calor vai ser empregado de novo para mudando a temperatura do corpo. Aumenta, 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 até chegar a um novo estágio, que é o ponto de vaporização. Aí nesse novo estágio, de novo, a temperatura para de mudar e a matéria começa a se transformar em outro estado físico. Então ela era líquido, agora vai ser vapor. E finalmente o vapor pode voltar a esquentar. Quando muda a temperatura, mas mantém o estado físico, eu chamo isso de calor sensível. Porque ele sensibiliza. Você deixa a mão dentro da água lá no fogo e você vai perceber que a água está ficando cada vez mais quente. E quando está ocorrendo uma mudança de fase, então o calor é chamado de quantidade de calor latente. Então, as duas coisas que um corpo pode fazer quando recebe calor são essas duas. Ou ele olha como calor sensível, ou ele olha como calor latente. Como só tem 3 estados físicos, só tem 2 transições, na verdade tem uma transição direta chamada sublimação, né? Mas como tem só essas 3, então eu tenho 5 passagens possíveis. O sólido esquenta, o sólido derrete, o líquido esquenta, o líquido vaporiza e o vapor esquenta. Ou, ao contrário disso, vou ter um vapor quente, eu vou esfriando, ele se condensa. Aí depois eu pego o líquido, vou esfriando esse líquido até ele se solidificar. Então isso responde a pergunta que está lá no Google Class. O Google Class tem que ser o mecanismo de resposta dessa pergunta. Então, tá bom. Até aí assista a aula dessa semana do Centro de Mídias. Tá bom? Tchau, Chiquinho.